Nada disso seria possível sem aquele que um dia idealizou esse movimento, aquele que um dia sonhou em construir um projeto como esse que vocês agora fazem parte. Eu quero chamar ao palco aquele que é o idealizador, empresário, contador, um dos maiores nomes da contabilidade no Brasil. Eu estou me referindo a ele, ninguém mais, ninguém menos do que Rogério Fameli. Venha! Opa! Isso aí, ó, pessoal, começar aqui a rotina do meu dia. A primeira coisa que a gente faz é ir pra academia. A academia é próxima de casa, mas a gente vai de carro. Hoje tá garoando um pouquinho, mas não tem problema, certo? O nosso foco principal é começar o dia bem, cuidando da saúde. Isso já dá uma energia pra gente, já dá um gatilho de energia. E aí, Dé, bom dia, tudo bom? Tudo bem? Fala, Dé. Eu E aí? uma quinta meio chuvosa, dia bem tenso, né? Tranquila? Ô, Marco, Ô, bom Lucas. dia. Bom dia, Lucas. Eu vou fazer um aqui, ó. Entendeu? Claro. Então, só para quem acompanha a nossa rotina aqui, né, entender, o treino ele é um momento em que a gente vem para cá não só para cuidar da saúde, mas para cuidar da mente também, né? Que a ideia é, putz, hoje é dia de evento, hoje é um dia extremamente estressante, tem lá mais de 400 contadores membros do programa de aceleração que vão estar com a gente hoje. Hoje é dia de entrega, né? Então é um dia atípico, mas que fazer o treino alivia um pouquinho a tensão. E o que a gente percebe é o dia que não treina é o dia que a gente sente mais canseira. Então, o treino tem muito mais disposição, Muito a mais. gente se sente outra pessoa. E aí, vamos Vamos sentar no fundo, aqui no no fundo? Aí a gente fica mais tranquilo. Verdade. Aqui. E, ó, hoje é dia de evento e vamos ter que tomar um café mais rápido para ir para a família. É um cafezinho aqui que a gente gosta bastante de vir na fornada. Fornada. É isso aí. Direto a gente toma um cafezinho aqui na fornada, né? Muito, do lado da academia, muito Boa. gostoso, né? Experimentar, o João também, pô. Vai, ó. O João vai experimentar aí, João. Isso aí, ó. E hoje começa, hein, amor? Hã? É hoje. As entregas aí. Bora, primeiro dia da Aceleração Summit. Vai entrar. Tá bom, beijo, gente. Beijo, viu? Tudo bem? Tá, depois Tá. manda fotinhos. Nossa. Tá bom. Beijo, viu? Tchau, boa aula, filha. Valeu. Tchau, filho. Boa prova. Capricha, viu? Te Vai lá. amo, viu? Vai com Deus. Beijo. Bora. Matheusão tá indo pra faculdade e nós vamos pra Alphaville já já. Geralmente a gente toma café aqui em casa, às vezes na fornada, mas quando a gente chega aqui a gente tem a nossa leitura. Isso aqui eu já posto no Instagram todo dia, Café com Deus Pai, né? E aí nós temos a conversa com Deus Pai. Então, o devocional que o Rô faz, esse é meu devocional, que eu gosto muito, que é da Amanda Veras também. Muito bom. Depois E a gente aí, faz nossa... a gente faz a leitura, depois a gente faz as nossas orações aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste novo dia que começa, nos colocamos diante de Ti com o coração cheio de gratidão. Agradecemos pela dádiva da vida, pela saúde que nos permite levantar e seguir adiante e pela família que nos apoia e nos dá forças. Pai, obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos e todas as bênçãos que nos cercam. Obrigado também pelo alimento que coloca em nossa mesa, que nos dá força e energia para enfrentar as batalhas diárias. Pai, peço que perdoe as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados e que a Tua graça nos envolva e nos ajude a ser pessoas melhores a cada dia. Senhor, pedimos também paz e saúde a todos ao nosso redor. Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, algumas pessoas que provêm a cura neste momento, Pai. Sérgio, Alessandra, Mari, Elisa, Silene. Senhor, fique com essas pessoas e com a família delas, Pai. Senhor, que as Tuas bênçãos estejam sobre os nossos negócios, sobre os nossos colaboradores e que a Tua luz
ilumine os nossos caminhos. Afasta de nós qualquer pessoa ou situação que possa trazer maldade ou negatividade. Senhor, meu Deus, eu como esposa, protetora desse lar, mãe, entrego a minha vida a Ti, Senhor. Entrego a minha casa, meus filhos, meu casamento. Senhor, peço que a cada amanhecer o Senhor restaure essa casa, Pai. Proteja os nossos filhos aonde eles estiverem, Pai. De um inimigo visível e invisível. Proteja eles de qualquer mal, Pai. Amém. Amém. Te amo. Te amo. Boa sorte, bom evento, meu amor. Daqui a pouco eu tô lá. Bora! É isso. É bom que aqui a gente vai falando um pouquinho como que vai ser a entrega do dia de hoje, o que a gente vem fazendo para o mercado contábil, qual é a transformação que a gente está realizando no mercado contábil. Então, aproveitar o dia para transformar tudo isso em conteúdo, né? Transformar o nosso dia aqui em conteúdo. Acho que a ideia é essa, né? Mostrar um pouquinho do dia a dia. Então, vamos lá, bora para a Alphaville. Eu vou contar um pouquinho o que a gente tem feito para o mercado contábil. Eu vou fazer um comentário aqui, porque muita gente pode estar me vendo, não me conhece. Vou contar um pouquinho da história, né? Eu tenho uma origem muito humilde, saí da periferia aqui de São Paulo, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, com 15 era office boy, com 16 anos entrei num banco como office boy e trabalhei duro, fui para a área de contabilidade, comecei a me desenvolver na área de contabilidade e fiz toda a minha carreira no mercado financeiro, começando em contabilidade, depois controladoria, terminando na área financeira como diretor financeiro de um banco de investimento. Então a trajetória de 16 anos de idade até 28 foi uma trajetória de office boy até CFO de um banco de investimento. E chegou um determinado momento, 5 anos após diretor financeiro desse banco de investimento, eu senti uma vontade maluca de empreender. Maluca, cara, queimava dentro de mim, você precisa empreender. Por quê? Eu era um cara que tinha muita ideia e muito apetite para o risco. Só que nem sempre as suas ideias são as ideias que são aceitas pelo board, pelo presidente, pelo conselho de administração. E as minhas ideias sempre no banco eram mais voltadas à área financeira, tesouraria, captação de recurso, toda a parte administrativa, gestão, controladoria. Então, tocava Banco Central, Receita Federal, tocava auditoria externa, né? Toquei dois grandes projetos, um de aquisição de um grande banco, que foi o BGN, que é o Banco Galvão de Negócios lá de Recife, e o outro foi a venda do próprio Banco Lemon. Então, participei em 2 anos de 2 grandes due diligences ali, à frente dessas 2 due diligence, uma na área de controladoria, outra na área de contabilidade. Só que depois disso veio uma vontade gigantesca de empreender e eu fui montar uma boutique de investimento para fazer operação estruturada para médias e grandes empresas. E deu tudo errado, momento errado da economia, deu tudo errado, e quando você vai empreender, faltou ter essa visão aí da economia, né? Eu realmente achava que dava para fazer. A economia, só para quem é contador aqui ou empreendedor entender, quando a economia ela começa a dar sinais de fraqueza, isso eu estou falando de 2011 para 2012 ali, a liquidez do mercado ela começa a ficar restrita. Os bancos, eles não querem dar crédito para as empresas, nem bancos, nem fundos. Então aquilo ali prejudicou exatamente o meu negócio, porque eu dependia de estruturar crédito para essas empresas. E aí, um belo dia, eu estou no meu escritório lá, na Faria Lima, um amigo de faculdade me chama, cara, eu queria uma vaga aí no banco, você tem alguma vaga? E ele era dono de escritório de contabilidade, ele e o pai. Eu falei, mas e o escritório? Teve um probleminha, o pai teve um infarto fulminante e não passou o bastão para ele. E ele começou a ter perdas de clientes, ele começou a ter inadimplência no escritório, começou a não trabalhar muito bem toda a gestão de pessoas. Quando ele chegou para mim, ele já não queria mais o negócio de contabilidade. Cara, eu não quero mais esse negócio de contabilidade. Assim como eu vejo, sim, centenas de empresários hoje que já não querem mais o negócio de contabilidade, estão cansados mesmo do negócio de contabilidade. E eu disse para ele, bom, vamos fazer uma análise. E aí começamos a fazer uma análise do mercado. Nessa análise de mercado foi onde eu descobri um grande potencial. Nós analisamos todo o escritório dele, clientes pequenos, clientes médios, clientes grandes, serviço, comércio, indústria, terceiro setor, o que gerava de oportunidade e de margem dentro do momento atual dele. E aí a gente descobriu o quê? Um nicho de mercado com posicionamento estratégico num regime tributário que era simples nacional. E nesse regime tributário, na época, a gente calculou uma margem muito alta de rentabilidade dentro do escritório. E aí a gente começou a trabalhar essa margem alta de rentabilidade dentro do escritório, certo? Para que a gente pudesse escalar. Então, nosso objetivo principal era ter 1.000 clientes
do Simples Nacional e nos pagasse por volta de 400, 500 reais ali, tá? O ticket médio, na verdade, era meio salário mínimo, na época, 440 reais. E aí, o que acontece? Nós montamos a estratégia de canais de vendas, que eu utilizo até hoje nas imersões, nas mentorias, que é você precisa ter uma estratégia de vários canais. Montei vários canais e a internet era o nosso último canal, né? Fazer teste com a internet, tá? O nosso último canal. E foi aquele último canal que performou. Então a gente começou a fazer campanhas de Google AdWords na época, não é o Google Ads de hoje, é o Google AdWords. E perdemos muito dinheiro no começo, estruturamos a campanha, encontramos uma palavra-chave, abertura de empresa. Ali a gente começou a ver o fogo pela primeira vez. O que é o fogo pela primeira vez? A gente botava dinheiro e muita gente ligava no nosso número. E a gente começou a atender e começou a fazer muita abertura de empresa. E tinha uma coisa que em 2014 para 2015 nenhum contador fazia, que era análise de CAC e LTV. Quanto custava a aquisição de um cliente e quanto tempo aquele cliente ficaria na tua carteira em média para você avaliar o quanto você ganharia de dinheiro. Cara, era surreal. Nosso CAC, só para ter uma ideia, nós investíamos 600 reais no Google e a gente pegava um cliente de receita recorrente de 440. E aí eu fiquei maluco. E aí a gente começa a explorar isso de maneira profissional, investindo muito dinheiro, estruturando toda a parte de marketing, estruturando toda a parte de vendas do negócio, certo? A gente começa a ter time de marketing, time de vendas, e aí a gente começa a escalar esse negócio de verdade, abrir muito cliente, crescer muito o escritório, até o momento que a gente decide ajudar contadores. 2 anos depois, a gente ter aberto mais de 2.000 empresas em São Paulo, só na cidade de São Paulo, a gente começa a abrir o leque para ajudar contadores em todo o Brasil. Aquilo que a gente fazia em São Paulo, a gente começa a fazer para todo o Brasil. Montamos um site chamado Abertura Simples. Abertura Simples, na verdade, ele era um marketplace, então a gente conectava empresários locais, em qualquer cidade do Brasil, a gente conectava empresários locais com escritórios de contabilidade naquela cidade, naquela região. Deu muito certo, a gente começou a virar muito lead para dentro da Abertura Simples e a gente começou a tracionar no mercado contábil, até a gente conseguir ali 500 contadores parceiros, e é onde a gente lança a ABS. Que eu trago 20 empresários de contabilidade para confundar comigo a ABS, para a gente montar um hub completo de soluções para empresas de contabilidade. E ali a gente começa a estruturar as empresas, todo tipo de empresa que a gente queria para gerar ou benefício para o contador, como desconto, como produtividade, serviços adicionais que a gente faz, ou então gerar receita, certo? Certificado digital, marcas e patentes, todo tipo de seguro, crédito para gerar receita para o escritório de contabilidade. E a gente começa a ser um parceiro estratégico do contador. Ao ser o parceiro estratégico do contador, a gente começa uma nova escalada de crescimento. Começamos com 20 sócios, abrimos capital da empresa para mais sócios, veio mais 50, depois mais 50, hoje a gente tem cerca de 120, 130 sócios, que são os Equity Partners, e depois daquela escalada, eu começo a desenvolver os programas de aceleração. Porque no meio disso, a gente entendeu que tem um gap, que é um hiato entre o contador técnico e o contador gestor. A maioria dos contadores ele tem um viés técnico. E ser técnico é o que leva ele a ter o escritório de contabilidade até aquele momento. Então ele tem um escritório de contabilidade, tem 100, 200, 300 clientes, tem 10, 20, 30 colaboradores. No entanto, ele está focado muito na operação, contábil, fiscal, DP e um pouco de societário. Ele não começa a olhar as caixinhas de marketing, vendas, sucesso do cliente, gestão de pessoas, processos, tecnologia. E aí a gente começa a mostrar para ele, fala assim, opa, peraí, tem um problema. O contador hoje está sendo só o funcionário mais caro do escritório, ao invés dele ser exatamente o gestor, dele olhar todas as cadeiras, certo? Porque ele não pode olhar só a operação, que aí é onde ele peca. Por quê? Porque aí falta cliente, falta gestão, falta formação de bom time, falta analisar o financeiro, falta analisar a margem de rentabilidade, falta analisar a precificação. Aí começa o programa de aceleração para trazer esse contador e fazer a transformação dele de um contador técnico para um contador gestor, um contador CEO. E é isso que a gente vem fazendo hoje e estamos a caminho de Alphaville para a gente mostrar como que a gente faz essa transformação em empresários de contabilidade, para sair dessa parte mais da operação do dia a dia ali, da parte técnica, para ir para uma parte de gestão. E ninguém está falando aqui sobre parar de trabalhar, pelo contrário, a gente está falando de você trabalhar aonde deve ser trabalhado, que é na estratégia do teu negócio. Então, um gestor, ele vai cuidar da operação, mas ele vai cuidar da operação de marketing, de vendas,
sucesso do cliente, de tecnologia, gestão de pessoas, ele vai cuidar do financeiro dele como deve ser cuidado, não só olhar contas a pagar ou contas a receber, certo? Olhar as métricas, analisar todas as métricas do escritório de contabilidade, criar um dashboard dessas métricas aí, fazer uma gestão mais estratégica e cuidar dos processos do escritório para que aqueles processos gerem produtividade e escala para ele. Então a gente fala que hoje a dor que os contadores têm é uma dor de crescimento, é uma dor de gestão de pessoas e é uma dor de processo. A maioria, 90% tem essas três dores: crescimento, gestão de pessoas e processos. O que acontece é muito simples. Quando você passa por essas dores e se transforma num contador CEO, a tua dor começa a ser de escala, rentabilidade, produtividade e tecnologia. Ela muda completamente a tua dor, certo? Você já está pensando em outro formato de negócio. E depois a gente parte para o contador investidor. Então é isso, a gente começa lá numa casinha na Moca de 40 metros quadrados e hoje a gente dá suporte e acompanhamento para milhares de contadores em todo o Brasil, fora a alavanca contábil que depois eu falo aqui para vocês. Nossa, que legal, hein? Olha isso daqui, isso é Aceleração Summit, olha só. Hoje é dia de entrega desse evento aqui, surreal. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Top, hein? Vamos, deixa eu só fazer um reconhecimento aqui de palco. Então, legal. Fizemos um reconhecimento e aí, tá na hora de começar já, né? Bora? Tá tudo certo? Pede pro Wallace me microfonar. Já tá ligado. Desculpa o seu nome mesmo? Jairo, se quiser abrir o evento lá. Vamos lá? Podemos? Fica à vontade, manda bala, ó. Arrebenta, hein? Você é o cara. Nada disso seria possível sem aquele que um dia idealizou esse movimento, aquele que um dia sonhou em construir um projeto como esse que vocês agora fazem parte. Eu quero chamar ao palco aquele que é o idealizador, empresário, contador, um dos maiores nomes da contabilidade no Brasil. Eu estou me referindo a ele, ninguém mais, ninguém menos do que Rogério Fameli! Venha! Opa!